ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Meio-dia, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê por imagens, nos acompanha, nos assiste nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e interaja com a gente a partir de agora no WhatsApp, o 973350038, e também, claro, pelas redes sociais, Instagram e Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, e essa edição do Gente que Fala vai analisar a competitividade, os desafios do agronegócio brasileiro. Temos um time formado aqui de especialistas, esse time está a postos para falar a respeito desse tema, e eu começo apresentando o professor doutor Sérgio Dizem, diretor de Política Agrícola e Informações da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Sérgio Dizem, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bom? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, com vários amigos de longa data, né? Você está em Brasília nesse momento, como é que está a situação por aí? Eu estou em Brasília, a gente está trabalhando os dados das estimativas de safra, trabalhando dados incessantemente, porque é um ano totalmente atípico, né? As exportações batendo recorde, e isso daí, principalmente em grãos, leva a gente buscar o máximo de acurácia nos dados para que a gente tenha tranquilidade para passar esse ano. Bem com a gente, nesse time que vai falar de agronegócio, aqui no Gente que Fala, o professor doutor Marcos Fava Neves, criador do site doutoragro.com. Seja bem-vindo, Marcos. Tudo bom por aí? Tudo bem, Mauro. Prazer estar falando com você aqui e principalmente também com o Ronaldo, o Sérgio e o Rodrigo, amigos de longa data. Tempos difíceis, mas vamos vencer. E você, nesse momento, está em Ribeirão Preto? Estou em Ribeirão Preto em semana de conclusão dos semestres aí. Eu dou aula na USP e na GV. Tivemos que, no meio dos cursos, ir para o online. E agora o desafio de saber como aplicar as provas. De resto, funcionou tudo bem. Compondo a nossa bancada também no programa de hoje, o Rodrigo Egé de Miranda, mestre em agronomia, diretor da Plant Healthcare Brasil. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tudo bom? Obrigado, Mauro. Prazer estar com todos vocês. Prazer é todo nosso. E fechando a nossa bancada, o Ronaldo Luiz Mendes Araújo, jornalista especializado em agronegócio, apresentador do talk show Agropapo. Ronaldo Luiz, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Satisfação compor essa mesa aqui. Uma vez mais agradeço o convite de participar do Gente que Fala e justamente estar presente aqui com dois super cérebros do agronegócio brasileiro, o doutor Sérgio, o doutor Marcos Fava Neves, e também o super executivo, empreendedor aí do setor, o Rodrigo da Plant Healthcare. Então vamos lá, vamos ao nosso... Quero entrar num aspecto aqui, o que eu destaquei logo na abertura, a respeito desse modelo econômico baseado na sustentabilidade, que é a bioeconomia, com incentivo ao bioinsumo, o uso de predadores naturais no combate às pragas. Eu destaquei também que os produtores estão aí na expectativa do anúncio do Plano Safra 2020-2021, que vai tratar dos recursos, das taxas de juros aí para os negócios no campo. E para o público mais leigo entender, essa questão dos bioinsumos, o que é exatamente isso e se isso será contemplado no Plano Safra, se já se sabe a respeito disso? Especificamente, se vai ser contemplado no Plano Safra, eu não saberia te dizer, mas eu sei te dizer que foi uma iniciativa maravilhosa do Ministério da Agricultura de, primeiro, você poder incentivar o uso de bioinsumos, sejam eles de origem que a gente chama vivos, né, organismos vivos, ou orgânicos, oriundos de organismos vivos, mas é um subproduto desse organismo. Então, eu acho que parabéns mais uma vez, assim como outras atividades do Ministério, essa foi mais uma grande atitude. Por quê? Porque nós temos excelentes pesquisadores no Brasil, excelentes instituições de pesquisa e ensino, que podem desenvolver tecnologias, temos uma biodiversidade maravilhosa e nós podemos, sim, gerar tecnologias brasileiras, tecnologias sustentáveis e tecnologias que vão
não vir suceder ou substituir alguma outra tecnologia existente, mas você complementa um portfólio de soluções. Temos que pensar que a natureza ela é muito rápida e ela se adapta. Então, pragas, doenças, elas se adaptam com muita rapidez. É muito importante que você tenha alternativas para quando você tem uma pandemia, vamos dizer assim, dentro de uma cultura importante, vamos dizer, por exemplo, como foi a ferrugem da soja no passado. Quando ocorreu a ferrugem da soja, grandes perdas ocorreram no mercado. Então, foi muito importante você ter toda uma tecnologia sendo preparada para você controlar essa ferrugem da soja numa cultura tão importante para a nossa balança comercial e para a nossa economia de maneira geral. Então, eu acredito que é uma iniciativa maravilhosa, parabéns ao Ministério. Nós temos biodiversidade e talentos científicos para desenvolver soluções com essa biodiversidade. A China será o principal país comprador dos nossos produtos, do agronegócio. A nossa balança comercial com a China estará no positivo, ou seja, continuaremos exportando para eles mais do que importando deles? Acredito que sim, acredito que eles são os grandes consumidores, eles já fizeram algumas transformações internas no país para focar em algumas culturas em detrimento de outras, uma redução grande na produção, por exemplo, de algodão, em detrimento de produzir um pouco mais de milho. Então, eles também estão envolvidos em melhorar a tecnologia deles, mas com certeza eles vão continuar sendo grandes compradores mundiais, porque eles necessitam alimentar uma população gigante. E mesmo que queiram, as intempéries climáticas tornam essa necessidade de importação muito importante. Então, eles vão sempre balancear entre a produção local e o que vem realmente de fora. E vamos lembrar, a soja, a gente fala da soja, mas a soja é originária da China e se deu muito bem no Brasil. O Brasil ganhou recentemente um Programa Nacional de Bioinsumos e, com o país se inserindo nessa política de inovação tecnológica, bilhões de reais poderão ser economizados no campo nos próximos anos, avalia a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Descoberta nos Estados Unidos, a proteína Harpin vem conquistando cada vez mais produtores e culturas aqui no Brasil. Rodrigo, o que é a proteína Harpin? Como é que ela pode contribuir para um agronegócio melhor, mais saudável aqui para o Brasil? E como é que funciona esse Programa Nacional de Bioinsumos que recentemente o Brasil ganhou, Rodrigo? Bom, primeiramente, deixa eu corrigir meu amigo Marcos, porque a minha paixão é preta e branca, ela não é verde, não. Ele estava fazendo uma homenagem dizendo que o verde é verde só as massas, as roças, entendeu? O resto, no futebol, é preto e branco. Mas vamos lá. Com relação à proteína Harpin, a proteína Harpin ela é uma proteína que foi desenvolvida nos Estados Unidos nos anos 90, há muito tempo atrás. Ela foi, ao longo de todo esse tempo, sendo aprimorada e chegou apenas recentemente no Brasil. É uma proteína secretada por bactérias fitopatogênicas, são bactérias que atacam plantas, e ela funciona como se fosse uma vacina de plantas. Da mesma forma que a gente tem o vírus, você pega a parte não patogênica do vírus e você produz uma vacina, a gente pegou a parte não patogênica da proteína das bactérias e transformou numa vacina que faz as plantas utilizarem os recursos, seja os recursos naturais, água, luz, e também os recursos que são fornecidos a ela, os insumos agrícolas de maneira geral, fertilizantes, defensivos. Então, ela faz a planta funcionar de maneira mais eficiente, de maneira mais apropriada e podendo dar uma resposta melhor. Ou seja, isso faz com que ela possa usar os recursos melhor, produzir mais por hectare, ou seja, você aumenta a produtividade, você produz mais alimentos em menores espaços. Isso é o que a gente deseja economizar, ou seja, com menos fazer mais. É isso basicamente que a proteína traz para as plantas. Isso vale para todas as culturas ou cada cultura tem a sua proteína, o seu tratamento necessário? Nós temos proteínas que estão vindo na geração 3, que estão em processo de registro, que são mais específicas. Essa da geração 2, que nós temos no mercado hoje, ela não é específica para nenhuma cultura. Ela pode fornecer benefícios para qualquer cultura. Ela tem a forma de ser utilizada em cada uma das culturas. Por exemplo, na cultura da cana, onde a gente tem
feito bastante do nosso trabalho, foi a primeira cultura onde a gente entrou, foi uma parceria com a cooperativa de Piracicaba, dos plantadores de cana de Piracicaba. Na cultura da cana, nós estamos vendo os resultados de 20%, 25% a mais de aumento de produção, um produto que é totalmente orgânico e que não causa nenhum tipo de agressão ao meio ambiente. O bioinsumo substitui o remédio tradicional que a gente conhece? Em alguns casos, sim. A gente tem, por exemplo, o controle biológico, ele vai trazer uma substituição. No nosso caso, não. No nosso caso, a proteína é uma proteína orgânica que faz com que a planta use melhor os recursos químicos. Não só os químicos, como também os outros recursos orgânicos que são fornecidos a ela, mas ela utiliza melhor. Então, no nosso caso, não é uma substituição, mas sim um aumento da eficiência. Então, você faz a planta produzir mais com os mesmos recursos que ela já tinha fornecidos a ela. E o Programa Nacional de Bioinsumos, ele vem para gerir essa nova etapa de tratamento das culturas no campo? Eu acho que mais do que gerir, ele vai estimular. Nós sabemos que dentro desse segmento existem muita coisa séria que foi gerada ao longo de décadas, mas nós temos que, infelizmente, algumas coisas foram geradas que não são tão sérias assim. Por isso que a coordenação do Ministério da Agricultura, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de estímulo, não só a pesquisa, mas a regulamentação de maneira geral do segmento, é muito importante. Então, ele vem mais do que gerir só, mas ele vem estimular novas tecnologias. E é como eu disse anteriormente, nós temos muitas tecnologias, a nossa biodiversidade é gigantesca e a gente tem que usar essa biodiversidade em prol de uma agricultura no Brasil ainda melhor, mais eficiente, mais sustentável. Rodrigo, a Valéria está em Cotia, aqui na Grande São Paulo. Ela pergunta por que tanta polêmica com as sementes transgênicas, elas são sempre confiáveis? Pergunta aqui da Valéria, bem objetivamente, para a gente fazer as demais questões aqui também. Não existe nenhuma tecnologia que a gente pode dizer que ela seja 100% confiável, seja no agro ou em qualquer outro setor. Cada tecnologia tem que ser analisada e tem um processo regulatório. Eu poderia dizer que no Brasil o processo regulatório ele é muito sério, ele é muito detalhado, ele é muito mais complexo até do que em outros países. E se foi aprovado no Brasil, pode ter certeza, ele é seguro. Eu, particularmente, posso dizer, eu acredito que sim, as sementes transgênicas são seguras e podem ser adotadas, não há nenhum problema para a saúde do consumidor. Uma outra questão para você, Rodrigo, a Cláudia Leite, jornalista Cláudia Leite, está no Facebook acompanhando a gente. Muitos produtores estão sofrendo com a seca, diz a Cláudia, e ela quer saber, a proteína Harpin, que você falou agora há pouco, age também sob essas condições adversas? E de que forma age? Com certeza, a proteína Harpin ajuda muito. A gente já teve situações no ano 2018 de secas extremas, onde ela pôde contribuir muito. As plantas que recebem a aplicação antecipadamente preparam a planta que recebeu a aplicação, ela fica preparada para enfrentar todo tipo de estresse, inclusive o estresse hídrico. Nós tivemos recentemente, tanto no Paraguai quanto no sul do Brasil, situações que foram completamente chamaram muito a nossa atenção, foram completamente claras, onde você teve plantas tratadas, as plantas seguiram o seu ciclo até o final, onde você teve sementes e plantas não tratadas, as plantas não conseguiram chegar à produção. Então, ela é, com certeza, o maior seguro para você garantir a produção no final do ciclo. Rodrigo, palavra final, 10 segundos. Na mesma linha, acho que dá os parabéns ao que está sendo feito, não só Ministério, entidades, consultores, acho que todos, empresas como nós, todos temos que buscar realmente a sustentabilidade do agro brasileiro. É um excelente negócio, não só para agricultores, mas também para brasileiros que se beneficiam desse PIB sustentável que nós temos no agro. E com tecnologias dentro da lei de bioinsumos que vão cada vez mais trazer sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Muito obrigado pela presença de todos nesta edição especial, nessa edição temática do Gente que Fala, que hoje tratou do agronegócio brasileiro, a sua competitividade e a análise do setor neste momento de pandemia. O professor Dr. Sérgio Dizem, diretor
de Política Agrícola e Informações da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o professor doutor Marcos Fava Neves, criador do site doutoragro.com, o mestre em agronomia o mestre em agronomia Rodrigo Egé de Miranda, diretor da Plant Health Care Brasil, e também o Ronaldo Luiz Mendes Araújo, jornalista especializado em agronegócio, apresentador do talk show Agropapo. Antes aqui do nosso encerramento, a nossa chamada da live do programa Gente que Fala Digital de hoje, às 6h, sob o comando do jornalista Ricardo Godoy, um espaço aqui para falar sobre cultura e entretenimento, pelas mãos do jornalista Ricardo Godoy. Ele vai receber hoje a Fá Morena, que é apresentadora do Ritmo Brasil, programa apresentado pela Rede TV. Aqui para os nossos encerramentos, a ficha técnica na mesa de som, Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, e também o Augusto Silvestre, diretora de produção Zenilda Salvato, no apoio técnico aqui da sala de videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy, a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.